Paz de Jesus ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos juntos hoje, nesse domingo muito especial, 5 de dezembro, é o meu aniversário. Então, quero pedir as suas orações para que, de fato, eu possa ser um homem conduzido pelo Espírito Santo, pela minha saúde. Quero pedir pela minha família. Rezem por mim hoje, dia 5 de dezembro, não esqueça, é o aniversário desse vosso irmão aqui, que tem tentado dar o melhor, né, na evangelização e tentado com toda alegria dar esse curso de preparação para a consagração a São José. Hoje nós vamos para o 30º dia, meu Deus, patrono dos moribundos, é o tema de hoje, né? Quero convidar você a ser fiel, lembrando que nós estamos fazendo pelo livro do padre Donald Calloway. Convido você a compartilhar para que mais pessoas se encontrem conosco, e mesmo que não faça agora a consagração, no próximo dia 8 de dezembro, possam fazer logo em seguida. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações os vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arajo. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espere e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. Aleluia. 30º dia, patrono dos moribundos. Beato Guilherme José Chaminade vai dizer o seguinte: o nome de José será a nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da morte. Então vejam, assim como nós rezamos Ave Maria e dizemos rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, nós também hoje somos convidados a pedir a intercessão de São José, nessa vida e também na hora da morte. Veja o que o padre Donald Calloway vai dizer. São José teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando nos braços de Maria. Já pensou isso? Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa quanto essa? Deus designou José como patrono dos moribundos, porque quer que nós também tenhamos uma boa e santa morte, como a dele. A morte é parte da vida. Isso aqui é muito importante para nós que lidamos muito com a morte nos últimos tempos por causa desse Covid, né? Dessa pandemia. Nós precisamos entender que a morte faz parte da vida. Mas não é uma parte das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placas em que se lê Memento mori, lembra-te de que morrerás. Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes para servir como um lembrete de que nossas vidas na terra terão um fim e nós precisamos estar preparados para a morte. Precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero. Eu vou dizer, nós precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma para o desespero e para o afastamento do nosso amável Deus na hora da morte. Jesus mesmo disse, não tenhais medo daqueles que roubam o corpo, que matam o corpo, mas aqueles que, matando o corpo, têm o poder de levar a alma para o inferno. O nosso medo tem que ser de perder a graça de Deus, perder o céu, né? Então veja, precisamos estar preparados para a morte porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero. Pergunta a qualquer sacerdote, ele lhe dirá que nesse momento acontece uma batalha dentro da alma. Por essa razão,
Precisamos da intercessão de nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger e encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. São José Maria Afonso de Ligório vai dizer o seguinte: assim como São José salvou Jesus das tramas de Herodes, Jesus concedeu a São José a graça de salvar também a nós, os moribundos, os que estão morrendo das mãos do mal, do demônio. Foi isso que Santo Afonso Maria de Ligório disse. São José é o nosso patrono pessoal. Ele é o patrono pessoal de todos os que morrerão. Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Nós temos um Pai espiritual que pode nos ajudar a nos prepararmos para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro da sua esposa, do seu filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tem uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus e morreu acreditando na divina providência, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e de seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer nem mesmo a hora da morte. Quando sua hora chegar, Ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: olha só, a Igreja exorta-nos a prepararmos para a morte, para a hora da nossa morte, e ensina uma antiga oração dizendo o seguinte: de uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Vejam, eu quero convidar você a aprender essa oração e todos os dias fazê-la. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Senhor, livra-me da morte imprevista, da morte repentina. Ou seja, eu prefiro muito mais morrer, depois de passar um tempo de purgatório, numa cama de hospital, sofrendo um pouco, Por quê? Porque eu terei tempo para me arrepender, terei tempo para me confessar, terei tempo para me reconciliar com a minha família, terei tempo para arrumar minha casa interior, para me confrontar com a vida. Que Deus me livre e te livre de morte de assassinato, acidente, infarto, desastre, morte repentina. Que Deus me livre. Eu oro muito e peço muito a Deus essa graça de morrer, e quando for a hora que Ele tiver para mim, porque quem tem a vida é Deus, o controle da minha vida está nas mãos de Deus. Na hora que Ele tiver, para mim a única coisa que eu peço é que Ele me livre da morte repentina, de um desastre, de um acidente, de um infarto, de um aneurisma. É disso que eu quero pedir ao Senhor que me livre. A mim, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, aqueles que eu amo e todos nós, para que nós tenhamos tempo para nos converter. Então, isto não é um egoísmo, não é errado, é ao contrário. A Igreja nos ensina a fazer isso. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Está na ladainha dos santos. E ela também nos ensina a pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte e a confiarmos a São José, o padroeiro da boa morte. Então, o Catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiarmos a São José. Em outras palavras, consagrar-se a São José. Para evitar uma morte infeliz, uma morte que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos. Preparar-se para ela, consagrando-se a São José e levando uma vida santa. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Quase ninguém. Nem mesmo dentro da igreja. Porque ninguém quer morrer, a gente não se prepara para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem mortais, imunes ao túmulo. A pessoa está lá padecendo com câncer na metástase e ao invés de se reconciliar com Deus, se reconciliar com os outros e viver os últimos dias com alegria, não, fica lutando para ficar ainda nessa terra. Eu espero que você me entenda o que eu quero dizer, Mas é um apego a este mundo.
As pessoas não se preparam para morrer. Nós não nos preparamos para morrer. As pessoas não consideram a sua mortalidade. O caráter definitivo da morte será uma tortura para essas pessoas, porque todo mundo vai morrer. Quanto a mim e a você, vivamos piedosamente em união com a igreja. Permaneçamos em estado de graça. Importantíssimo, preciso. Ou seja, em confissão, sem pecado mortal. Confesse-se, comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Então, você quer estar bem, quer estar mais ou menos preparado para a morte? Esteja sempre confessado, estado de graça, comungando a Eucaristia frequentemente, todos os domingos e todos os dias que você puder, e dando tudo a São José e a Nossa Senhora. O Beato Guilherme José Chaminade vai dizer: ele, o servo de São José, lhe rogará a graça de morrer como o próprio santo morreu, como um beijo de Jesus e nos braços de Maria. É isso que eu quero, São José. Morrer como o Senhor morreu, com um beijo de Jesus e nos braços de Maria. O venerável Nelson Bacher vai dizer: bem-aventurado serás se tiveres a assistência de São José na hora da morte. Não importa que nesse momento as chamas te devorem, as águas te sobrepungem ou a doença te derrote. As orações de São José colocarão em torno de ti o manto da defesa, todo protetor. Amém? É isso que nós queremos. Um manto de defesa todo protetor sobre nós. Rezemos a São José, meu querido irmão. Rezemos a São José, o patrono da boa morte. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que traz os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fez o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, do pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje a página 281 é o tema Patrono da Boa Morte. Nós vamos conhecer esse título de São José. 30º dia, meu irmão, minha irmã, sejamos fiéis, mais 3 dias e a gente se consagra no dia 8 de dezembro, esta turma, a São José. Deus abençoe você, partilhe para mais pessoas, deixe nos comentários, reze por mim, meu aniversário e até amanhã.